Saúde a igreja da Paz do Senhor, amém? Deus tem uma palavra abençoada para a nossa vida. Os Salmos, mas é tremendo. Salmos 46. Louvado seja Deus. É um salmo muito profundo, muito forte. E cada pedacinho dele fala muito conosco, eu creio. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e exaltamos. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Que o Senhor é o nosso socorro, Pai, é o nosso, meu Deus, auxiliador, ajudador, Pai, nosso amigo, conselheiro, Deus forte. Obrigada, Senhor, por estar aqui nessa noite, pela tua casa, pela tua presença, por tudo, meu Pai, por todos que estão aqui, por tudo que o Senhor fez, vai fazer, meu Senhor. Nós louvamos ao teu nome, porque tu és santo, fiel, digno de todo louvor. Perdoa os nossos erros, falhas, pecados, negligências, Senhor. Que nós possamos ser agradáveis diante dos seus olhos. Que nós possamos tocar em Ti, Pai. Usa minha boca nessa hora, fala conosco, estabelece o seu querer nas nossas vidas, joga por terra as barreiras, os impedimentos, as muralhas que caiam nessa hora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra entre como espada no nosso coração, meu Senhor. Pai, na divisão da alma e do Espírito, Senhor, discernindo os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações, fortalecendo a nossa alma no Senhor, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Esse salmo é muito forte porque vai falar para a gente que Deus é tudo que a gente precisa. Ele começa falando, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro. Ou seja, refúgio é um lugar que você se esconde. No dia da angústia, da tribulação, da dificuldade, o dia mau, você se esconde nele, você vai para debaixo das asas do Senhor. E nós passamos dias maus, todos os dias nós passamos por tribulações, angústias, lutas, problemas, decisões que a gente às vezes tem dúvidas, então são muitas tribulações na nossa vida. E aí é onde a gente se esconde? Na presença do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é para onde o lugar, nosso lugar seguro, nosso lugar de segurança, onde a gente pode se ajoelhar, se prostrar e ter a certeza que Ele não vai julgar, que Ele não vai detonar ali a nossa vida, nem botar a gente mais para baixo do que a gente está. Não, a gente tem certeza que quando a gente vai para esse refúgio, nós saímos de lá protegidos e fortalecidos. Ele é tremendo. Diz também que Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza fala de lugar forte. Fortaleza fala também de segurança, né? Fortaleza também fala de proteção. Então o Senhor, Ele é tudo isso na nossa vida. Às vezes nós corremos para um lado, corremos para o outro, sem saber que direção tomar, sem saber que rumo para as coisas, sem saber aonde correr quando a gente está triste, angustiado. Mas o Senhor está dizendo que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A gente sabe que no momento bom a gente conta com Ele, mas no dia mau também, no dia da adversidade, Ele nos esconderá no seu pavilhão, né? Colocará a gente numa rocha, exaltará as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é conosco. Mesmo que a gente seja falho, mesmo que a gente, muitas vezes não esteja assim como Ele quer, mas Ele tem guardado, Ele tem livrado, Ele tem direcionado, Ele tem falado conosco. Ele não te abandona, não me abandona. E isso é uma alegria que a gente tem que ter. O Senhor não nos desampara. Muitas vezes nós somos desamparados, nós somos atribulados.
Senhor não desampara a gente. Desamparar vai falar de quê? Abandonar. Ele não abandona. Estamos falhos, Ele vai lá e nos mostra o caminho para a gente ficar certinho na presença. Estamos fracos, Ele vai lá e derrama o ânimo e nos levanta e nos fortalece. Mas abandonar, Ele não abandona. Virar as costas, Ele não vira para você. Amigos nos abandonam, família nos abandona, muitas pessoas nos abandonam, mas o Senhor jamais te abandonará. Essa é uma certeza que tem que ter no nosso coração. Então, quando a gente começa nesse salmo, a gente entende quem Ele é, o que Ele é. Ele é o socorro, Ele é a força que eu preciso. Ele é o ânimo que me deixa de pé. Ele é o Deus Todo-Poderoso que te escolheu. Você sendo falho, pecador, eu também. Cheio de erros, mas Ele nos levantou, tirou a gente da poça de lama, como diz a palavra, do charco de lodo. Firmou os nossos passos. Ele não deixa a gente titubear. Toda hora Ele está direcionando, firmando. Quando a gente está para escorregar, Ele fala: meu filho, eu vou te dar a mão. Não tenha medo, eu vou estar contigo, eu vou caminhar com você. Se você ia passar pelas águas, esses dias eu estava falando, orando, o Senhor me deu essa palavra essa semana. Quando a gente passa pelas águas, a gente não desce lá, irmãos. Não submerge. Porque a mão dele nos segura, a gente passa por cima das águas. O fogo, os problemas, dificuldades não queimam em nós. Por quê? Porque o Senhor entra conosco no meio do fogo, no meio do problema, no meio da dificuldade. Que Deus tremendo é esse? Esse é o nosso Deus, é o Deus que te escolheu, é o Deus que você serve, é o Deus que você pode, se esconder na presença dEle, buscar o socorro dEle. No dia da angústia, no dia da tribulação, Ele te socorrerá. Diz a palavra aqui, socorro bem presente. Não é só presente, Ele é bem presente na angústia. Sabe quando o nosso coração está aflito? Sabe quando o nosso coração está preocupado, angustiado? Geralmente Deus quer falar conosco. Todas as vezes, irmãos, que o seu coração vier angústia e você não souber de onde está vindo essa angústia, e você não tiver motivos na sua vida, pode ter certeza que Deus está querendo te mostrar algo, Deus está querendo falar com você, Deus está querendo te revelar alguma coisa, ou Deus está fazendo você sentir a angústia de outra pessoa. Mas Ele é o socorro nesses momentos. Ele não deixa você desamparado, Ele não deixa você lá sofrendo sozinho. Ele traz ali para você um bálsamo no seu coração. Ele traz a revelação daquilo que precisa para a sua vida, para você se levantar. É tão tremendo isso. Todas as vezes que eu estou muito angustiada assim, que não é comigo, eu falo: Deus, eu sei, porque eu já entendo hoje isso. No início eu ficava muito sem entender, mas hoje eu entendo, porque todas as vezes que o seu coração está angustiado, todas as vezes, e não for algo na sua vida, pode ter certeza que Deus quer trazer à tona alguma coisa. Alguém está sofrendo, alguém está clamando, alguém está passando por algo, e o Senhor quer usar você, levantar você como instrumento para essa vida. Aprenda isso nessa noite. Porque depois que eu aprendi isso, agora quando eu fico angustiado, eu vou orar. Porque eu sei que Ele é o socorro na hora da angústia. Ele é a direção na hora da angústia. Ele traz a revelação na hora da angústia. Ele tira a angústia do seu coração. Muitas vezes a gente perece porque a gente não conhece, porque a gente não entende. Mas nessa hora o Senhor está dizendo assim: eu sou a sua vida. Eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Moisés falou: Senhor, o que eu vou dizer quando eles perguntarem quem é o Senhor? Moisés, diga que o eu sou te enviou. Isso basta. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é, irmãos, aquele que cura, Jeová Rafá. Ele é Deus conosco, Emmanuel. Ele é tudo que nós precisamos. As pessoas buscam socorro em tantas coisas, sendo que Deus é tudo que a gente precisa. E é tão fácil acessar. É só a gente abrir o coração, rasgar o coração na presença dele, sem reservas. Não é difícil ter acesso a Deus. Se nós formos verdadeiros, se nós nos prostrarmos na presença do Senhor, se a gente se humilhar, irmãos, a palavra diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Quando a gente se humilha na presença de Deus, quando a gente busca a resposta do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, o acesso fica aberto, porque o véu se rasgou. Tem comunhão entre você
Ainda que não seja agora, no mesmo momento. Primeiro Ele vai mudar no seu coração. Ele vai falar, Ele vai te dar estratégia, vai te dar direção. Depois Ele muda a circunstância também a nosso favor. Eu só sei que Deus trabalha para aquele que Ele espera. Ele é fiel. E se você crer nisso, você vive milagres. Ele fala então que Deus é tudo isso. E aí Ele fala, pelo que não temeremos. Ou seja, por isso, porque Ele é o refúgio, a fortaleza, o socorro, o Deus forte, poderoso, não há o que temer. Ainda que a terra se mude, ainda que tempos difíceis venham, ainda que coisas terríveis aconteçam, a gente está firmado no Senhor e o Senhor vai nos guardar. É difícil, irmão, no dia mal é difícil você, guardar isso aí no seu coração. Mas você tem que se lembrar que não há o que temer, porque Ele é o seu esconderijo. Porque Ele prometeu que não vai te abandonar, então não tem por que ter medo. Não tem por que ficar desesperado. Claro que às vezes nós ficamos receosos com alguma circunstância, alguma situação, mas não deixe esse medo apavorar o seu coração, porque Deus vai sempre nos guardar. Deus vai sempre estar na frente das nossas batalhas. Ele que guerreia, Ele que peleja, Ele que direciona, Ele que pode curar, Ele que pode abrir portas, só Ele pode fazer. Então a gente não tem que deixar o medo tomar conta da nossa vida. Por quê? Por isso que Ele explica primeiro quem é o Senhor e depois Ele fala, pelo que não temeremos. Ou seja, por isso você não tem que ter medo. Não tem que deixar o medo, porque a partir do momento que o medo entrar no nosso coração, nós vamos ficar, sabe quando você leva um susto? A gente fica meio parado, estacionado, estagnado. O medo para, né? O medo de verdade, quando ele vem, ele tem o poder de parar as pessoas, de parar a sua fé, de desanimar. Mas, irmãos, não há o que temer. Como diz a Bíblia, se Deus é contigo, não tem o que temer. Quem será contra você? Em tudo. Não estou falando só de inimigos, eu estou falando de situações. E Ele diz, mesmo que a terra se mude, mesmo que os montes transportem para os meios dos mares, mesmo que tudo isso, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, irmãos, a água se perturba, você imagina, os discípulos no meio daquele, eu sempre falo isso, mas aqui é muito real, no meio daquele mar revolto, daquela tribulação, aquelas ondas enormes, o mar balançando aquele barco, parecia que ia afundar, parecia que eles iam morrer. Ainda que isso aconteça, não tem o que temer, porque Deus está conosco. É isso que o Senhor queria ensinar para os discípulos. Por isso que Ele fala, ainda não tem fé? Por que vocês não têm fé ainda? Vê milagre, vê sobrenatural, mas ainda não tem fé. Foi o que Ele falou para os discípulos. Não sei se vocês lembram. Por que vocês ainda não têm fé? Porque temem homens de pequena fé. Ou seja, o Senhor está me dizendo aqui, olha, ainda que as águas rujam, não há o que temer. Ainda que o mar seja revolto, ainda que a circunstância seja maior do que o seu tamanho, porque às vezes levantam-se coisas na nossa vida que parece que vão nos engolir. Situações no nosso trabalho ou na nossa família, ou no meio que nós vivemos tempos difíceis, e a gente pensa assim, agora já era, agora nós vamos perecer. Esse é o pensamento humano. Mas o Senhor está dizendo, não há o que temer, porque eu continuo no controle de todas as coisas. Deus está no controle. A garantia é essa, que ai de nós se não fosse o Senhor. Diz a palavra que se não for o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Quantas pessoas, os inimigos, quando eu falo inimigos, irmão, eu falo na face da terra, que odeiam você porque você é cristão, porque você está na igreja, porque você está na presença de Deus. Só por isso você já tem, o ódio do inimigo, mas o Senhor é maior que tudo isso. Amém. Ele é Deus conosco, poderoso. Não há o que temer. Mas pastora, são muitas notícias ruins, são muitas coisas tenebrosas acontecendo, mas Deus é maior do que tudo isso. Ele criou o céu, criou a terra. Ele está no controle, Ele não dorme, Ele não perde batalha, Ele é o general de guerra. Tudo
no versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Irmãos, você é a morada de Deus. Nós somos casa do Senhor, não é isso? Nós estamos na casa de Deus, o templo, sim. Mas a palavra diz que você e eu somos templo do Senhor. Somos casa de Deus, morada do Pai. E contra essa morada, contra essa casa, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Contra essa casa, contra essa morada, nenhum mal chegará a essa tenda. São promessas do Senhor que a gente tem que tomar posse. Então ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É a presença de Deus jorrando dentro de você que vai te dar ânimo, que vai te dar força, que vai te dar direção, que vai te dar estratégias. É a palavra de Deus, é o Senhor como um rio dentro de nós. Sabe? João capítulo 4, que o Senhor falou com a mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Aquela água lá, né? Era do poço, mas aqui tem um copo. Mas era o poço lá. Você vai pegar aí no poço, vai beber e vai continuar tendo sede. Mas a água que eu te der vai jorrar dentro de você. Vai ser uma fonte inesgotável. Aleluia. Aquilo que Deus quer fazer em nós, dentro de nós, é fonte inesgotável, irmãos. É água jorrando, é um rio jorrando dentro de nós, da presença de Deus. E essa tem que ser a certeza que deixa a gente de pé. Foi louvado aqui aquela música, foi Livramento. Eu gosto muito dessa música. Porque ela fala o quê? Fui eu te guardando. É o tempo todo Deus te guardando, cortando o laço, te livrando e me livrando. É o tempo todo Ele nos fortalecendo, Ele nos animando. É o tempo todo. Imagina, irmão, se não fosse o Senhor hoje na nossa vida, o que seria de nós? Tem horas que eu vou orar e falo, Jesus, eu não consigo imaginar se o Senhor não tivesse me alcançado até hoje. Eu já teria sido destruída. Porque se com Deus muitas vezes é difícil, é uma luta, é uma batalha, não por causa dele, mas porque a gente está aqui, irmãos. Nós somos humanos. Nós passamos por momentos difíceis. Todos os homens e mulheres de Deus passaram. O que a gente vai não passar? Todos passaram, foram guerras, foram covas, foram inimigos, foram rios, foram perigos, como diz lá, foram açoites, foram perseguições, foram tantas coisas, fornalhas. Mas Deus sempre esteve com seus servos e Ele continua estando conosco. Ele não te abandona. É o que Deus está querendo dizer hoje para nós, é que Ele estará conosco em todo o tempo. E aí Ele fala, por causa desse rio que gera dentro de nós, né, corrente de água, santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalado. Deus está no meio dessa cidade, dessa casa, da sua vida, e por isso não será abalada. Essa é a certeza que a gente tem de vitória. Deus a ajudará ao romper da manhã. Irmão, sabe aquela palavra que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer? A palavra diz aqui, ó, Deus a ajudará ao romper da manhã. Você pode dormir até abalado, mas se você orou, clamou, irmãos, você dorme, em paz me deito, e só assim, né, a gente está seguro. O Senhor guarda ali a gente. E no outro dia, o choro durou a noite, no outro dia vem a vitória do Senhor. Significa que no outro dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. No outro dia há esperança, há uma nova chance, há uma nova oportunidade. Não está tudo perdido. Às vezes nós dormimos pensando, meu Deus, está tudo perdido, está tudo acabado. Meu Deus, não há esperança. Meu Deus, essa porta se fechou. Enfim, não são tantas coisas que vêm, a preocupação, a notícia ruim. E aí depois a gente dorme, descansa. No outro dia a gente acorda aliviado. A gente acorda com
uma direção, a gente acorda com uma nova oportunidade. Todo dia Deus nos dá uma nova chance. Todo dia Deus nos dá uma nova oportunidade. Então ele fala, Deus está no meio dela, não será abalada. Irmãos, sabe o alicerce? A palavra fala que existem dois alicerces, um na areia e um na rocha. As pessoas firmadas na areia são aquelas pessoas que qualquer coisa abala elas. E quando elas são abaladas, elas não conseguem ficar de pé. Por quê? Porque não tem firmeza, não tem raiz, não tem alicerce. E como diz o louvor, que o Senhor trouxe na lembrança um louvor aqui, da Sara Farias, que ela fala, só quem tem raiz suporta. Se não tem raiz, não aguenta os trancos, os barrancos, irmãos. Qualquer vento derruba uma árvore sem raiz. Olha aí, normal, natural, a natureza. Se uma árvore, uma planta, ela não tem raiz profunda, se vier um vento forte, uma chuva mais torrencial, aquela árvore cai. Por quê? Porque ela não tem raiz para baixo, sabe? Profunda ali. É só superficial, é bonito só por fora. Mas não tem força, não tem raiz, não tem estrutura, não tem alicerce. Mas eu e você, nós somos firmados na rocha, em nome de Jesus. E vem as dificuldades, vem, irmãos, porque um dia o sol nasce para todos. E a chuva também vem para todo mundo, né? Tem momentos que são lutas difíceis. E aí a gente balança e fala, Jesus, não vou aguentar, mas você está firmado nele. Você sabe que, como a gente leu aqui, ó, ele é o meu refúgio, minha fortaleza e meu socorro. Então você vai fazer o quê? Buscar chorando, buscar gritando, buscar em silêncio. Mas você vai se conectar com ele. E quando a gente se conecta com ele, irmãos, ele tem resposta para a nossa vida. Então, quem tem raiz suporta as dificuldades, as lutas, as perseguições, suporta passar por tudo que vem, porque você está firmado em Jesus Cristo. Você não está firmado em palavras aleatórias, você não está firmado em que, por exemplo, se fala aí fora, você está firmado em Cristo. E aqueles que estão firmados em Cristo, eles prevalecerão, permanecerão. Quando o Senhor fala para Pedro, para os discípulos ali, Pedro, que eu já falei aqui, vou repetir. Quando ele está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Está falando com Pedro, mas ele está falando para todos os discípulos. O Senhor estava querendo dizer, não que você não vai ter problema. Não que o inimigo não vai levantar. Ele estava dizendo que o inimigo não prevalece contra ele, contra o povo dele, contra a igreja dele, contra a sua vida, que é a casa dele. Então não é que você não vai ter aflição e dificuldade, irmãos. Nós temos aflições e dificuldades. Tem que ser assim, até para quê? Para o Senhor provar a nossa fé, trabalhar o nosso caráter. Se fosse tudo fácil, se fosse tudo mamão com açúcar, irmãos, a gente não estava de pé, nós estávamos firmados na areia. Qualquer coisinha, como é que é hoje? Fala mimimi, né? Cheio de mimimi. Mas a gente não tem mimimi, irmãos. Nós temos Jesus e nós sabemos a obra e do propósito que tem na nossa vida. Não tem mimimi. Quem fica de mimimi não fica de pé. Nós precisamos ser crentes, como está falando lá, aquela palavra que Paulo fala assim, olha, a gente já não tem que tomar mais um leite. O leitinho é para quem acabou de chegar. Agora a gente tem que ter um alimento sólido, forte, que vai nos edificar, nos fortalecer. Comer a palavra, que às vezes é dura, às vezes machuca, é verdade, mas ela cura, irmãos. Deus trata dentro de mim, Deus trata dentro de você. A pessoa, quando ela é nova, ela tem umas, né? Ainda mais hoje em dia, qualquer coisinha é cheia de coisa. Mas você não é assim, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter raiz em Deus. Ele fala que aqui, quando Deus está no meio, não é abalada. Não significa que não tem problema. Entenda isso hoje. Significa que não é abalado, não é destruído, não vai desestruturar. Só vai, né, dar uma tristeza, uma angústia, um momento de dificuldade, porque é normal. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém está alegre, sorridente o tempo todo. Nós temos momentos difíceis, sim. Momentos que a gente precisa um do outro. Como diz a palavra, um ajuda o outro e o seu companheiro fala, o que? Esforça, te levanta. Por isso que é melhor serem dois do que um,
falou isso, na hora ele vai falar: hoje eu não estou bem, para baixo. Acho que os propósitos não eram esses. Aí aquele que estava fraco, hoje ele está forte, porque um dia você está fraco, outro está forte, vai falar assim: propósito é esse sim, vamos seguir, avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não vamos olhar para trás, eu vou segurar sua mão e nós vamos juntos. E é assim, um fazendo com o outro, irmão. Ninguém é forte o tempo todo. Você olha para uma pessoa, acha que ela é forte, pode ter certeza que por trás sempre tem alguém falando uma palavra de ânimo, falando uma palavra: vai que eu te ajudo, eu te esforço. O Senhor fala isso o tempo todo, mas sempre Ele coloca pessoas na nossa vida assim. E Ele continua dizendo aqui: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Irmãos, ainda que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas a última palavra, quando Ele levanta a voz, tudo aquilo se derreteu. Quando Ele levanta a voz, quando o Senhor fala, cale-se diante dele toda a terra, diz a palavra. Sempre Deus vai dar a última palavra. Sempre vai ser, a última palavra vai ser de Deus. Não duvide disso. Está tudo ao contrário, está tudo difícil, está tudo impossível, mas a última palavra quem vai dar é Deus. Ele que assina a sentença. É Ele que decreta as vitórias. É Ele que fala: ponto final, foi até aqui, chega. Hoje o Senhor estava falando comigo, né, em muitas coisas, que tem coisas que Ele está dando basta, irmãos. Foi essa palavra. É Deus que dá basta em muitas das coisas. O Senhor, quando Ele fala basta, chega, acabou, irmãos, esquece, a última palavra é dele. Ninguém fala mais do que o nosso Deus. Então a gente tem que estar firmado nele, ter essa confiança, essa certeza. Eu sei que na hora da notícia ruim, da dificuldade, é difícil você lembrar, né? Primeiro a gente se abala, depois a gente se lembra: Deus está comigo. Deus está no controle do mundo, da minha casa. Deus está no controle lá na minha empresa, no meu trabalho. Deus está no controle da minha saúde. O ar que eu respiro foi Ele que me deu. Mas no primeiro momento a gente faz o quê? No primeiro momento a gente entra meio em preocupação. Isso é normal. Quando fala não temas, não é que nunca você vai temer, é que você não pode deixar esse medo te tomar posse da sua vida. Todas as vezes que Deus fala não temas na Bíblia, Ele sabe que a gente vai temer, mas Ele está querendo dizer: não deixa o medo tomar posse da situação, porque senão você não vai conseguir olhar, ter a visão do que eu vou fazer na sua vida. A gente vai achar que o medo é maior que o nosso Deus, e ninguém é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. A palavra continua dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu amo essa palavra. O que são exércitos? São pessoas que vão batalhar nas guerras. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Senhor que vai na frente. Ele está conosco. As pelejas que nós travamos são do Senhor. Eu acho tão lindo, irmãos. Esses dias eu preguei aqui, não me lembro que dia, mas em alguma quinta-feira dessas, eu lembro que eu ministrei sobre Ezequias. O Senhor estava dizendo para Ezequias: olha, não tenha medo, porque eu estou contigo. Ele usou o profeta para falar: não tenha medo, eu estou com você. Josafá, irmãos, também outro rei. O que o Senhor falou? Levantou alguém ali, o Espírito Santo numa pessoa ali, um profeta, e falou: essa peleja é minha, fica em paz. Em outras palavras, Davi perseguido por Saul. Estou falando de guerras, para você entender. Pessoas que guerrearam guerras humanas. Que hoje a nossa guerra não é humana, a nossa guerra é espiritual. Nós hoje travamos batalhas não contra carne e sangue, como dizem Efésios, mas contra os principados e potestades, contra o reino espiritual da maldade. Então hoje a nossa luta, mas eu estou te trazendo pessoas que batalharam guerras verdadeiras, ali, humanas, no dia a dia. Saul perseguindo Davi, como eu preguei esses dias também. E o que acontece? Davi
confiando no Senhor, o Senhor livrando Davi. Sempre assim, irmãos. E é o mesmo Deus que livrou Davi, que livrou tantos homens, como a gente falou aqui, Josafá, Ezequias, tantos reis. É o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que está com você. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não perde batalha, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, Ele garante a vitória. Mas existem batalhas, pastora? Não existiam as batalhas. Não está falando que não há batalhas. Está falando que há batalhas, mas Ele é o Senhor dos exércitos. Amém. Ele é o Deus que vai na frente das nossas batalhas. Ele é o Deus que peleja por nós. Sabe o que você faz? Toda luta que você estiver travando, fala: Senhor, estou travando essa luta, mas eu deixo ela aqui no teu altar hoje. Que o Senhor seja, né, o guerreiro de Israel. O Senhor seja aquele que luta por mim. Porque Ele peleja por nós, irmãos. Você é filho. Você é filha de Deus. O que você faz por um filho? Você defende até as últimas circunstâncias, não é? Eu acredito que todos os pais e mães são assim. Claro que a gente não vai chegar como Jesus, né? Entregar o filho na cruz, eu creio que ninguém faria. Claro que não, porque só Ele é perfeito e maravilhoso. Mas você vai às últimas consequências para cuidar dos seus filhos. Você é filho de Deus, você é filha. Deus também guarda e cuida de você. Nós não vamos perecer, irmãos. Não tenha medo. As batalhas são do Senhor. Ele fala: o Deus de Israel é o nosso refúgio. Mais uma vez Ele fala de refúgio. Mais uma vez Ele lembra que você se esconde nele. Mais uma vez Ele lembra que Ele é o Deus de Jacó, o Deus de Israel, nosso Deus. Ele te lembra sempre isso. Você não vai perecer, irmãos. Nós não vamos, em nome de Jesus. Deus está sempre conosco. E a palavra diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Versículo 8. Que desolações tem feito na terra. Quantas obras o Senhor tem feito. Quantas pelejas o Senhor tem pelejado. Como eu estava dizendo rapidinho, voltando aqui, que as nossas lutas não são carnais, mas são espirituais. É que, irmãos, elas acontecem no reino físico, mas a gente guerreia no reino espiritual. A gente não guerreia batendo em ninguém. A gente não guerreia, né, xingando ninguém. Toda vez que você fizer isso, Deus vai falar: vai lá então você sozinho. Eu estou fora disso aí. Porque as guerras antigamente eram assim, irmãos. Hoje a palavra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, se não falha a minha memória, que eu não anotei, mas se não falha a minha memória, está dizendo o quê? Que as nossas lutas são espirituais. E como que vence luta espiritual, irmãos? Orando, jejuando, usando o escudo da fé, crendo na palavra de Deus, colocando o capacete da salvação, se lembrando que o Senhor é o seu Deus, que é Ele que te salva, que é Ele que guarda a sua alma. Usando a espada, mas não a espada física, usando a espada espiritual, que é a palavra de Deus, que discerne todas as coisas, que vence o inimigo, a palavra, irmãos. Lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, onde fala da tentação de Jesus, a gente tem que aprender com a palavra. É a palavra que faz algo na nossa vida, irmão. Jesus é o verbo, é a palavra. Lucas e Mateus capítulo 4, nos dois evangelhos, falam o quê? Ele venceu o inimigo, o diabo, com a palavra. Ah, mas se você é o filho de Deus, fala para essas pedras se tornarem pão. Jesus usa a palavra. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, Ele está sempre usando a palavra, irmãos. E é assim que a gente vai vencer. A espada que a gente usa hoje é a palavra de Deus, que discerne todas as coisas, de ninguém é discernido. Louvado seja Deus. E aí o que mais que a gente usa? As botas, né, do Evangelho. Onde você pisar o seu pé, você tem que proclamar o nome do Senhor. Aquilo que Deus tem feito na sua vida. Os livramentos que Ele tem te dado. As guerras que Ele tem feito você vencer. E nós vamos usando as armas espirituais que nós temos, irmãos. É assim. Orando, jejuando, clamando, chorando aos pés do Senhor. Por nós, pelos próximos, pelo próximo. Orando. Orando a gente vence, irmãos. Uma igreja de joelho, ela vence guerras.
ela vence batalhas. Você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Quando a gente se prostra, irmãos, quando a gente ora, quando a gente abre o coração, quando a gente rasga o nosso coração na presença do Senhor, nos humilhamos diante de Deus, batalhas são vencidas, inimigos caem por terra, gigantes são derrubados, muralhas são destruídas, portas são abertas. Deus, Ele guarda o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente possa sempre guerrear, igual está falando aqui. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, mas que a gente possa guerrear espiritualmente. Guerreie pela sua casa, não desista dos seus familiares. Irmãos, a gente às vezes não tem alguém ainda na igreja, da nossa família. Na minha família tem gente assim, parentela, tem vários, né? Na sua também eu tenho certeza que tem. Na sua, né? De todos nós tem. Não desista deles, porque um dia alguém não desistiu de mim e de você. Por isso nós estamos aqui falando com ousadia a palavra de Deus, porque alguém um dia dobrou o joelho, alguém um dia chorou por mim e por você. Uns que você sabe quem são, outros que às vezes você nem sabe, mas que também um dia colocaram você em oração, livraram você de laço, porque na hora que estava para acontecer alguma coisa na sua vida, eles foram lá e dobraram o joelho, Deus levou a lembrança deles o seu nome, eles oraram, Deus deu livramento. Eu creio assim. Por isso que eu estou aqui, irmãos, falando com autoridade a palavra de Deus. Por isso que você está aí, aonde você pisa a planta do seu pé é abençoado. Porque um dia alguém clamou por você. Porque um dia alguém não desistiu de você. Então a nossa guerra é espiritual, não desista. Não desista de clamar, não desista de orar. Não desista, saiba que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Ele é o socorro na hora da angústia, mas que Ele também é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Se lembre disso quando você estiver orando. A palavra diz, irmãos, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Eu amo essa palavra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Pode se levantar qualquer coisa, irmãos. Ele é Deus que corta o laço. Quantas vezes o inimigo projeta coisas contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua saúde? Irmãos, eu me lembro quando eu falo disso, olha a vida de Jó. Jó tinha a vida certinha, a família lá, ele orava pelos filhos, estava tudo bem, tinha riqueza, tinha prosperidade, estava tudo certo. Mas o que Satanás fazia? Constantemente apontava: Jó, ele gosta de ele, te ama porque você deu tudo para ele. Jó, sabe? Acusando, acusador, irmãos, da nossa alma. Acusando o tempo todo. Então isso não é diferente na nossa vida. Sempre vai ter um acusador. Mas quem corta o laço é o Senhor, irmãos. E o inimigo queria o quê? Tragar a vida de Jó, matar ele, destruir, porque ele era um adorador. E eu creio que você também é, nós somos. Jó era um adorador, ele passou dificuldade, passou luta, passou sofrimento, muita dor. Mas Deus deu vitória, irmãos. O final das coisas é melhor do que o início delas. No final ele teve tudo em dobro. No final Deus abençoou o último estado mais do que o primeiro estado. Então a trajetória, eu sempre falo isso aqui na igreja, a trajetória, a caminhada, às vezes é um tempo difícil, tem momentos de dor, mas Deus não te abandonou porque você está passando momentos de dificuldade. Deus está te tratando, está capacitando, está fortalecendo, está preparando, forjando nosso caráter, mas Ele não nos abandona. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo aqui: corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo. Muitas artimanhas o inimigo prepara para destruir a gente. Enquanto nós estamos aqui na igreja, irmãos, o inferno ele se levanta para destruir, para preparar algo. Como que a gente vai derrubar? Como que nós vamos destruir? Como que nós vamos abalar a fé? Mas o Senhor está sempre cortando o laço. O Senhor está sempre chegando na frente. O Senhor está sempre protegendo. É assim, irmãos. Deus guarda a igreja dele. E eu e você somos igreja do Senhor. Somos povo de Deus. Somos casa do Senhor. Santuário, está escrito aqui, do Altíssimo. E está dizendo, está encerrando já. Ele faz essas guerras. E no final, no versículo 10 fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Irmãos, você tem noção da força que tem essa palavra? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
controle está nas minhas mãos. Ele está dizendo isso nessa palavra. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu sou Deus e eu vou ser exaltado. Irmãos, tudo que nós vivemos é para a glória do nome do Senhor. Tudo é para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Quando ele livra Sadraque, Mesaque e Abednego ali da fornalha, irmãos, o Senhor me trouxe a lembrança só para falar quem foi exaltado. Não foram os homens. Claro que os homens foram tidos como fiéis. E isso é bom, irmãos. É bom as pessoas olharem para nós e falar: meu Deus, não se curvou. Meu Deus, quase morreu, mas ficou de pé porque não se curvou. É bom isso. Mas exaltado e glorificado vai ser o nome do Senhor na nossa vida. Quando eles estão na fornalha, o que eles falam? O que o rei fala e o que todos que estavam lá ao redor falam, irmãos? Ué, a gente não lançou 3 homens presos, amarrados, algemados, né? Dentro daquela fornalha, 7 vezes mais aquecida. Mas agora eu vejo 4 homens passeando, dançando no meio do fogo. Aleluia! Deus entrou com eles, desamarrou todo o laço, cortou, soltou, eles estavam soltos, adorando, exaltando. Irmãos, Deus foi exaltado. Depois daquilo ali, quando eles tiram eles da fornalha, que não tinha nem cheiro de fumaça, todo mundo teve que exaltar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Daniel, o rei fez lá consagração, jejum. Não, meu Deus, será que o Senhor vai poder livrar Daniel? Deus estava lá, irmãos, com Daniel na fornalha. Desculpa, na cova. Ainda que a gente passe por algum momento difícil, não tenha que ter medo, irmãos. Deus vai passar conosco. Ninguém quer passar, nem eu também não quero, irmão. Ninguém quer. Quando a gente prega, não significa que a gente eu quero passar por tudo. Se a gente pudesse escolher, nós escolheríamos o livramento. Eu gravei uma live essa semana, não sei se vocês viram. Permissão ao livramento foi o título que o Espírito Santo falou no meu coração. Essas coisas que eles passaram foi permissão de Deus. E teve livramento. Mas é muito bom quando tem o livramento sem ter que passar por nada, né? Glória a Deus, irmãos. Mas tem horas que, para o nome do Senhor ser exaltado, Ele vai dar permissão para algumas coisas. Mas a certeza que a gente tem que ter no nosso coração é que Ele deu a permissão, mas Ele também deu a proteção, irmãos. Ele vai dar o livramento. E o nome do Senhor, no final dessa história, será glorificado. Quantos milagres nós vivemos e hoje quem é glorificado e exaltado? O nome do Senhor. Ele fez, Ele deu, Ele cortou, Ele abriu. Ele é exaltado. Então ele fala: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Todos hão de ver, irmãos. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Amém. Todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena se refugiar nele. Entender que Ele nos fortalece. Entender que Ele é o nosso socorro. Vale a pena. A palavra continua. No final, o último versículo desse salmo vai dizer o quê? Repetir o que já foi falado no 7. Mesma frase. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está querendo repetir. Nunca se esqueça que o Senhor dos exércitos é contigo. Que o Deus de Jacó é o seu refúgio. Não está repetindo à toa. É para cravar no seu coração. Ele vai ser exaltado sobre a terra, sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias, sobre a sua dificuldade, sobre o problema, sobre a porta que está fechada, sobre as coisas que não acontecem. Quando virá, quando Deus fizer, o nome do Senhor será glorificado. Por isso que Deus, irmãos, é muito... Eu amo esse Deus, né? Ele gosta de trabalhar no improvável. Porque o que é provável é provável. Está tudo já certo e tal, amém, glória a Deus, está tudo caminhando bem. Mas os improváveis, irmãos, sou eu e você, é onde Deus gosta de trabalhar.
nas pessoas improváveis, nas situações improváveis, nas situações impossíveis, para mostrar que quem faz é Ele, quem pode é Ele. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Ele muda a situação, Ele muda a circunstância, Ele faz acontecer. Estão amaldiçoando, Ele abençoa. Estão perseguindo, Ele protege. Estão fazendo um auê, um fuzuê. Ele está na frente da peleja, da batalha, dizendo assim para você nessa noite: aquieta o seu coração, confia, espera. Aquieta o seu coração, porque eu sou Deus. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu serei exaltado nessa circunstância, entre as nações, né? Aquieta o coração, irmãos. Aquieta essa alma. Aquieta essa preocupação. Lança sobre ele nessa noite a sua ansiedade, a sua preocupação, o desespero. Irmãos, a gente tem vivido, não tem como não falar disso. Por entre linhas. Nós temos vivido dias difíceis. Dias de angústia, sim. Dias de... Às vezes nós pensamos, será que o Senhor vai fazer alguma coisa? Mas eu quero dizer para você, Deus continua sendo Deus. Deus continua no lugar poderoso, que é o controle de todas as coisas. Quando Ele falar, basta, acabou. Quando Ele falar, acontece, acontece do jeito que Deus quer, irmãos. Vai embora daqui hoje lembrando que a última palavra na sua vida, na sua causa, na sua circunstância é do Senhor. Quando Ele disser, chega, chega, irmãos. Ele vai falar, Ele vai fazer. Por isso o Senhor está dizendo assim, mais uma vez, aquietai-vos. Aquietai-vos esse coração. Aquietai essa mente. Às vezes a gente tem tanta notícia, irmãos. Isso eu falo em todos os sentidos. A gente viveu época de pandemia aqui. Hoje eu estava refletindo sobre essa época que nós vivemos, que parece... Hoje, depois que passou, a gente fala, Jesus, eu não acredito que eu vivi isso. Hoje eu estava pensando dessa forma. Senhor, inacreditável. Tudo que a gente viveu. As coisas que aconteceram, a gente olha para trás, parece que faz muito tempo, mas foi ontem. Foi um dia desses. E o Senhor até aqui te ajudou, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse Deus, a gente não estava aqui hoje. Se a gente está aqui hoje é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Porque ainda não acabou. Se a gente está aqui hoje é porque o Senhor ainda tem algo para fazer com você, através de você. Eu sinto uma honra, irmãos, isso é um privilégio. Porque muitas pessoas não tiveram essa chance que a gente está tendo. Deus tem um tempo de tudo nas vidas. Mas você tem essa chance, então você passou por tudo isso, irmãos. Não é agora que o Senhor não vai trabalhar ao seu favor. Ele trabalhou esses 2, 3 anos quase de pandemia ao seu favor, a favor da sua família, da sua casa, a favor da igreja, sustentando de pé, irmãos, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos de desespero, de insegurança, sem saber o que ia acontecer. Deus estava ali livrando, Deus estava ali sustentando. E você acha que hoje Ele não vai livrar da mesma forma? Ele continua livrando, Ele continua sustentando, Ele continua guardando, Ele continua no controle. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje para a sua vida. Vamos orar? Quando eu estiver orando, né? Ore aí com o Senhor, apresenta para Ele a sua maior preocupação hoje. Qual é? Não precisa falar alto, mas apresenta aí. Qual é a sua maior preocupação? O que mais está inquietando o seu coração? Qual é a maior luta que você está enfrentando hoje, seja na sua casa ou fora dela? Qual é a maior batalha que você está travando que você não está entendendo? O que Deus vai fazer? É isso que você vai apresentar hoje. Porque culto, irmãos, é uma coisa assim, eu aprendi isso, né? Muito tempo. Vigília, jejum. E também o culto, você tem que ter propósitos. Quando Deus fala uma palavra, Ele quer que você trabalhe em cima dessa palavra na sua vida. Então hoje é isso que você vai apresentar para o Senhor. Em cima dessa palavra, tudo que está sendo mais preocupante, tudo que está sendo mais inquietante no seu coração.
Porque nessa noite Deus vai aquietar a sua alma, seu coração. Nessa noite Deus vai pelejar por você. Não só agora à noite, mas a partir de agora. Ele vai te mostrar que Ele está no controle, que Ele está nessa peleja. Que Ele está cortando laços. Tem laços que Deus permite a gente ver, tem outros que Ele não permite, mas Ele vai te mostrar que Ele tem cortado laços, que Ele tem livrado sua vida. Vamos apresentar o Senhor agora com fé. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro nos momentos de angústia. Pai, o Senhor é o general dos exércitos, é o Deus conosco, Pai. É aquele que não abandona, é aquele que não desampara, é aquele que peleja por nós. Deus, nós não confiamos nos homens, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos no Senhor, Pai. É o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor, Pai, que batalha, peleja, luta por nós. Pai, toma essa luta aí que o teu povo está enfrentando, está apresentando para o Senhor agora. O Senhor sabe a vida de cada um, a necessidade, a dificuldade. Ah, Deus amado, o Senhor conhece o nosso coração. Peleja por cada um, meu Pai. Vai na frente dessa batalha, corta o laço, quebra a lança, Senhor. Mostra que o Senhor é Deus nessa vida, nessa circunstância, no nosso país, meu Senhor, na igreja, meu Pai, na casa de cada um, em nome de Jesus. Tu és Deus, Senhor, Tu és poderoso, e agindo o Senhor, aleluia, agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor da glória? Vamos onde ver quão grande é o Senhor, Pai. É o Senhor, Deus, seja exaltado nessa noite, seja engrandecido, meu Pai. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta cada coração, meu Senhor da glória. Meu Deus amado, faz aquilo que te apraz. Nós estamos entregues a Ti, Senhor. Nós não estamos jogados à sorte, não. Nós estamos entregues ao Senhor. A nossa vida é Tua, a nossa família é Tua, a nossa casa é do Senhor, a igreja é do Senhor, Pai. O nosso trabalho, tudo nós consagramos a Ti, Senhor. Tu tem o controle de tudo. Que caia por terra toda potestade, meu Senhor, nessa hora. Que caia por terra todas as barreiras nessa hora. Que caia por terra todo o levante do inimigo nessa hora. Em nome de Jesus. O Senhor venceu na cruz, Pai. O Senhor derramou sangue, meu Pai, para que nós tivéssemos liberdade, meu Senhor, para que nós fôssemos livres para Te adorar. O Senhor derramou o Seu sangue para a nossa alma. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Senhor da glória, abençoa cada vida, meu Pai. Leva em paz, Senhor. Guarda cada vida em Ti, Senhor da glória. E que todo mal, todo projeto do inimigo, tudo aquilo que foi arquitetado, venha ser desfeito agora, em nome de Jesus. Senhor da glória, contra o Teu povo, contra nós, não há, Senhor, maldição, meu Pai. Ah, Deus amado, contra nós, meu Senhor, a bênção do Senhor está sobre nós. A palavra do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus. Contra Jacó, contra o Teu povo, não há encantamento nem maldição. Louvado seja Deus. Passa o Teu sangue em cada vida aqui, meu Pai. Guarda cada coração, cada alma, Pai. Leva a gente em paz. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.